A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos já à nossa rubrica A Vida Continua. Após 3 semanas de intervalo para umas férias, cá estamos novamente para dar seguimento a, digamos, estas nossas temáticas semanais aos sábados e que possa também trazer algum alento através do esclarecimento, algum alento, há um pouco de página interior, algum equilíbrio para quem nos esteja a ouvir. A Associação Cultural Espírita Teixeirense, como sabem, todas as terças-feiras tem as portas abertas para vos receber. Hoje vamos falar, após esta interrupção, como já referi, vamos falar sobre esta questão citada por Jesus, quando disse: "Eu não vim trazer a paz, mas a espada." O que é que ele queria dizer com isso? Ele, uma pessoa pacífica, não vem trazer a paz, mas a espada. Bom, em Mateus, só para nos situarmos, caros amigos, diz o seguinte: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares." Isto no Evangelho de Mateus. Nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo o cuidado de Allan Kardec e dos espíritos orientadores em analisar o sentido moral dos textos, digamos, da Boa Nova ou do Evangelho, relacionando-os às reais necessidades do aprendiz ainda carente de renovação espiritual. Bom, no capítulo 23º deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Estranha Moral, e nos seus itens 9 a 17, observamos o zelo do codificador da doutrina espírita em tornar claro o entendimento do leitor em relação aos textos de Mateus acima citado, de modo a que não venha, sob o jugo da letra, interpretar o Evangelho fora do seu amplo sentido educativo como cartilha de vida. Mesmo assim, não são poucos os que, se detendo na superfície dos ensinamentos, partem para discussões estéreis, desenvolvendo polémicas inúteis. A despeito do apóstolo Paulo ter afirmado que a letra mata e o espírito vivifica, tem sido ela, a letra, o casulo que vem mantendo guardada a essência dos ensinos ao longo dos séculos. Faz-se necessário, no entanto, que se realize o trabalho de extrair o espírito da letra. Nós entendemos que a doutrina espírita pode realizar essa tarefa, uma vez que, confiando nas promessas do Cristo, ensina que o Espiritismo é o Consolador prometido, de acordo com esta afirmativa de Jesus que disse: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito." Desta forma, caros amigos, cabe aos espíritas agir como cristãos autênticos e realizar essa tarefa a despeito do reconhecimento das próprias carências espirituais, mas com a compreensão de que as verdades espirituais são em geral percebidas pelos pequeninos e ocultas aos sábios e entendidos. "Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada." Bom, este texto chama a atenção pela aparente contradição que encerra. Não é Jesus chamado o Príncipe da Paz? Como é possível ele, o governador espiritual deste mundo, nos oferecer uma proposta de paz inerte, de ordem parasitária ou beatífica,
fundamentada na violência. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. É preciso muito cuidado, caros amigos. É preciso muito cuidado na análise dessa citação evangélica, pois uma interpretação literal pode favorecer manifestações de lutas externas sob o jugo da espada, aqui entre aspas, facto que não deixa de representar uma perigosa insensatez, considerando-se ser Jesus guia e modelo da humanidade. O Espírito Emmanuel, de forma lúcida, nos esclarece este texto evangélico. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das armas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Caros amigos ouvintes, este versículo de Mateus mostra que a paz deve ser compreendida como o estado da consciência tranquila, obtida pelo cumprimento do dever e decorrente da constante vigilância sobre as nossas imperfeições. É na terra do coração que se trava a verdadeira guerra de melhoria dos sentimentos. A espada é, neste sentido, um instrumento de progresso que corta as nossas más inclinações num processo de intensa batalha íntima. Até agora, caros amigos, há espíritos imperfeitos que querem implementar a evolução sob o impacto das paixões, em atendimento às exigências dos sentidos, mas que produzem sofrimentos e dificultam a manifestação da felicidade ansiosamente aguardada. Por esta razão, o Espiritismo mostra-nos que é medida de bom senso aprender para viver com acerto e eficiência uma vida digna, feliz, amando e servindo ao próximo. Devemos então buscar a paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. A espada, aludida pelo Cristo, é, pois, um simbolismo. Em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo.
É a espada que ilumina o que há de ruim nas nossas experiências e nos faz selecionar pensamentos, palavras e ações que garantem a vitória sobre nós mesmos na caminhada ascendente. Laborar no regime das causas geradoras de desarmonias, buscando desativá-las, é sempre mais gratificante. É medida de bom senso pela utilização dos recursos da fé raciocinada e do conhecimento. A espada, citada no texto evangélico, está também representada na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz encravada no alto do Gólgota revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que, por meio das renúncias e dos exemplos no bem, a criatura humana pode se regenerar. Compreendemos assim que a felicidade é uma conquista individual que passa necessariamente pelo reconhecimento das próprias imperfeições e se prolonga nas batalhas travadas na intimidade do ser. Caros amigos, tal é o preço da paz marcada pelas lutas íntimas, pelos processos de reeducação e por trabalho intenso, pois, como nos lembra o Espírito Emmanuel, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Nesta mesma citação de Jesus, em Mateus, diz assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Bom, Jesus veio à Terra para abrir novas perspectivas ao ser humano, estabelecendo um novo sistema de vida e melhoria no relacionamento entre as pessoas. Enfatiza o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio aos semelhantes, a perseverança sem desfalecimento. Destaca o papel das reencarnações que aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontra, na maioria das vezes, não somente os afetos, mas também desafetos. A dissensão, caros amigos, passa a ser compreendida como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelos laços do parentesco. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito agora nos devolve. A dissensão que o texto assinala pode também ser vista como mudança de atitudes e de hábitos demonstrados pelos comportamentos renovados para o bem. Tais mudanças, caros amigos e ouvintes, produzem, num primeiro momento, conflitos, desavenças ou incompreensões nas relações interpessoais. É dessa forma que os descendentes se levantam contra os seus ascendentes. Cito: o homem contra o seu pai, entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Quando a orientação espiritual elevada penetra a intimidade do indivíduo, instaura-se de imediato uma luta íntima. Os novos conceitos chocam-se com as concepções caducas ali existentes, filhas de uma mentalidade que não produz paz nem ameniza a cota de sofrimento da criatura. O homem terá, assim, que lutar contra o homem velho, cujas ideias e ações traz albergadas no seu íntimo. Os conflitos gerados por esta batalha interior produzem transformações significativas no ser, tornando-o criatura melhor, pouco a pouco. As transformações individuais, sob o impacto da dor ou do aprendizado, costumam seguir esta regra, que são ensinos apreendidos, conduzem a novo aprendizado. Novo aprendizado
produz conflitos íntimos. Conflitos íntimos geram dissensões. Dissensões fazem surgir o homem novo, transformado pela força do bem. Caros amigos e ouvintes, é muito importante que isto se diga. Este processo acabado de referir é, em geral, paulatino, pois o homem que adquire entendimento superior terá de lutar continuamente contra o homem velho, portador de viciações e equívocos. E o homem velho reside em cada um de nós. Mais uma citação, quando diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Bom, o registro deve ser examinado sobre dois aspectos: o da família consanguínea e o da própria pessoa. A doutrina espírita, caros amigos, ensina-nos que as pessoas que se desentenderam em outras reencarnações estão hoje, em geral, congregadas dentro de uma mesma família, buscando o resgate e a harmonização indispensáveis. No âmbito familiar, os inimigos ou adversários agem e reagem uns sobre os outros, criando obstáculos à união e ao respeito mútuos, ainda que disto não se dê em conta. Por acréscimo da misericórdia divina, os envolvidos nos processos de reajuste espiritual dificilmente recordam os acontecimentos do passado ocorridos em outras existências. Entretanto, as antipatias, os ódios, os ciúmes, as desconfianças, etc., são impulsivamente manifestadas a ponto de ocorrerem separações, perseguições e outros problemas. É comum, caros amigos, é comum constatar-se que, ao contrário, muitos parentes desenvolvem convivência harmoniosa com estranhos ao ninho familiar. São os amigos e benfeitores de outras existências. A pessoa esclarecida sobre as causas dessas inimizades aprende a administrar as desarmonias com humildade e, aos poucos, percebe que as dificuldades podem ser reduzidas ou eliminadas. Tal entendimento conduz à ação cristã que, tendo como base o perdão, a renúncia e a bondade, auxilia na superação de obstáculos e o polimento de arestas úteis à manutenção do equilíbrio nas relações familiares. Por outro lado, caros amigos, há de se considerar a presença dos inimigos que cada um traz dentro de si, representados pelas próprias imperfeições, más tendências e outras deficiências que conspiram contra a saúde, obliterando a manifestação da felicidade integral, física, emocional e espiritual. Os pontos negativos que imperam no nosso psiquismo são elementos complexos que precisam ser desativados, pois conspiram continuamente contra a nossa paz de espírito, atormentando-nos a existência. Certos tormentos íntimos fazem-nos sofrer mais do que outros, conforme o nosso estágio evolutivo. E a respeito desses tipos de tormentos, o espírito Fenelon comenta: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Os que não têm e os outros possuem lhes causa insónias. Dão-lhes vertigens os êxitos dos seus rivais. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Caros amigos e ouvintes, estamos na reta final. A renovação espiritual representa nesse aspecto uma espécie de caridade essencial que devemos ter para connosco. Neste particular, o conhecimento espírita amplia de modo considerável
a nossa visão do mundo e da vida, indicando quais são as nossas reais necessidades, de forma que possamos redirecionar a existência com discernimento e convicção, eliminando dificuldades que minam o bom relacionamento pessoal e o nosso bem-estar. Faz sentido, então, recordar a recomendação de Jesus, quando diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Inferno, não esquecer que é um estado de alma, não é algo eterno. Podemos afirmar como conclusão deste estudo que o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros, sabendo que a salvação é feita de modo individual. Somos nós que temos que trabalhar por isso, renovando as nossas imperfeições, trabalhando e modificando o homem velho para o homem novo da nova era do Espírito, na qual já entramos faz algum tempo. Vamos então terminar, caros amigos e ouvintes, esta rubrica com uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim: tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve vigiar no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda, na hora certa, é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações. Quando nos compararmos com alguém, caros amigos, olhemos para baixo, para aqueles que têm muito menos do que nós, que sofrem muito mais do que nós. E assim vamos levar uma vida mais tranquila, mais serena. Não nos comparemos com ninguém. Somos todos especiais, porque somos diferentes. E é porque somos diferentes que somos especiais. Sejamos autênticos, coerentes e criativos neste mundo que tanto precisa de espíritos que pertençam à equipe da paz, do belo e do bem. Vamos marcar encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, fazendo algo por vós. Algo por vós. Um grande abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.